Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Diz assim a santa palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabei também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Apenas esses 4 versículos. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, Senhor Deus de infinita graça e misericórdia, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. A Tua palavra foi lida, Senhor, nesta manhã. A Tua palavra é alimento para nós, Senhor. Nós precisamos dela, Senhor. Nós precisamos nos alimentar, Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos entender as Suas diretrizes para nós, as Suas regras, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós não precisamos de opiniões humanas. Nós não precisamos da minha opinião, Senhor. Nós precisamos do Teu Evangelho puro e genuíno, da Tua palavra, Senhor. E precisamos também aplicá-la na nossa vida, no nosso testemunho. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Me usa, Senhor, apesar das minhas falhas. Possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como foi falado, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, eles precisam viver, nós precisamos viver conforme as diretrizes do reino, conforme as regras do reino. Nós precisamos renunciar-nos a nós mesmos, a nossas vontades, nossas opiniões, e vivermos de acordo com as Escrituras. Nós vimos nos versículos anteriores, nas pregações anteriores, foi exposto para nós o cenário que nos espera quando nós tomamos essa decisão de seguir a Jesus, de ser discípulos de Jesus. O que o Senhor nos espera como cristãos, como aqueles que professam a fé em Jesus. Em primeiro lugar, como nós devemos viver. E como devemos viver? Em primeiro lugar, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo Jesus. É Ele que nos conduz. É Ele que nos dirige. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso guia. Ele é, em última análise, o nosso Salvador. É através do seu sacrifício na cruz que fomos resgatados, que fomos salvos, justificados, regenerados. Então devemos viver nossa vida olhando para Ele. Nós aprendemos isso. Depois nós vimos
que além de viver olhando para Cristo, nós devemos perseverar na fé. Nós devemos viver uma vida de perseverança. Nós vimos isso no capítulo 12, versículo 1. E nós devemos entender também, nós vimos também, que a nossa vida é uma vida de perseguição por conta da justiça. Seremos perseguidos, seremos afligidos. No mundo tereis aflições. Então, as aflições, as perseguições não podem pegar você de surpresa. É mistério que aconteça isso, é necessário que aconteça isso. Odiaram e perseguiram o Rei da Glória. Não vai perseguir os seus discípulos? Então nós devemos entender que nós sofremos perseguições. Mas as perseguições, as provações revelam o amor paternal de Deus para conosco. Um amor de pai para filho. Um amor que cuida, um amor que ensina. Deus então nos trata como filhos, meus irmãos. Nós vimos isso nas exposições anteriores. E como tal, como um pai, ele corrige os seus filhos. Um pai deve corrigir os seus filhos para sermos participantes da sua santidade, nos tornando mais maduros, mais robustos na fé. A cada dificuldade, meus irmãos, que nós passamos, nos torna um aprendizado na nossa vida. Usamos isso como testemunho para outras pessoas que também passam pela mesma coisa. Por exemplo, Deus permite, pela sua soberana vontade e providência, que você passe por alguma enfermidade. E pela sua misericórdia, Ele te cura. E você encontra no meio da igreja pessoas passando pelo mesmo problema que você passou. E Deus vai te usar para exortar essa pessoa, para edificar essa pessoa. Como diz lá em Romanos 8:28, tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para o bem, até a morte. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Morreu, vai para a glória, vai encontrar Jesus, o que é muito melhor. O apóstolo Paulo diz que morrer para ele é lucro. O viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Vou encontrar com o meu Salvador. Então todas as coisas cooperam. E o texto de hoje, meus irmãos, mostra para nós como nós devemos nos comportar diante desse cenário de perseguição, de provação, de luta. Como nós devemos nos comportar quando somos perseguidos. O que Deus espera de nós nesse cenário? O que fazer nessa caminhada da fé? Qual a postura que você tem que ter? Você e eu. E a primeira delas, versículo 14, veja lá. Mantenha sua Bíblia aberta. Olha só. Qual é a postura que você e eu devemos ter? Nesse cenário de perseguição. Seguir a paz com todos. Meus irmãos, isso aqui é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida cristã. Um dos, tem vários. Mas isso aqui, num cenário de perseguição, de aflição, as pessoas te perseguindo, te humilhando, te execrando. E a ordem é seguir a paz com todos. Um dos maiores desafios que tem. Somente uma pessoa verdadeiramente alcançada pelo Evangelho, nascida de novo, regenerada, consegue fazer isso. Pela graça de Deus, não por conta própria. Seguir a paz com todos. Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador, nosso guia, ele diz no Sermão do Monte que nós devemos ser pacificadores. Mateus 5:9. Bem-aventurado, felizes
os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, somente pode ser chamado filhos de Deus aqueles que são pacificadores. E o que nós temos sido? Primeira pergunta para nós, irmãos. Primeira aplicação para nós. Será que a gente segue essa paz? Será que a gente persegue essa paz? Num contexto de conflito, você é aquele que joga gasolina no conflito? Ou você é o pacificador? O versículo fala da paz espiritual. Ajudar os outros a encontrar a Deus. A paz que está em Cristo Jesus. E também estabelecer a sua própria paz com Deus. O Carson, comentando essa questão aqui de ser um pacificador, ele diz o seguinte: o discípulo de Jesus Cristo deve ser um pacificador no sentido mais amplo do termo. O papel do pacificador cristão implica não só em propagar o evangelho, mas também acalmar tensões, buscar soluções, garantir que a comunicação seja eficiente, buscar soluções, pacificar o conflito, seguir a paz com todos. Então, o que fazer? Primeiro, perseguir a paz. Ser um pacificador de fato. Seguir a paz, meus irmãos, implica em banir as brigas, os conflitos, as intrigas. Com todos? Sim, com todos. Está dizendo aqui, a paz com todos. E os inimigos estão incluídos aqui nesse cenário? Sim, os inimigos estão incluídos. Você deve amar o seu inimigo. Você deve amar aqueles que o perseguem. Por isso que eu falei no começo o desafio que é. Mas como assim? Jesus diz, Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você vai amontoar brasas com isso. Você vai dar um testemunho verdadeiro da sua conversão, de que você é um discípulo de Jesus. Davi diz lá, no mesmo sentido, Salmo 34, 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Olha agora, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Nós devemos procurar a paz e se empenhar para alcançá-la. É um desafio, é uma luta. Requer empenho, requer trabalho. E o apóstolo Paulo, no mesmo sentido, Romanos 12, 17 e 18, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos. Não pague o mal por mal. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. O quanto depender de nós, o quanto depender de você, tenha paz com todos. E essa paz, meus irmãos, ela só é obtida pela íntima comunhão com Cristo. Pela íntima e profunda comunhão com Cristo. Aquele que não tem essa íntima comunhão com o príncipe da paz, não consegue exercitar isso que nós estamos falando aqui. Não consegue. Ele não leva desaforo para casa. Bateu, levou. Ele age pela carne. Ele age pelo impulso. Ele não age pela fé. Ele não age pelo Espírito. Ele não tem os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Não tem domínio próprio. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O Senhor tem que ser o árbitro do seu coração. E a paz dele
invadirá a sua vida para que você consiga seguir a paz com todos. Segundo, persiga a santidade. Veja lá no texto. Seguir a paz com todos e, não é ou, e a santificação. A paz e a santidade, meus irmãos, são dois lados da mesma moeda. São indissociáveis. Você não consegue ter paz sem ser santo, sem ter a santidade como sua forma de vida. E você não consegue ser santo sem ter a paz. São duas coisas indissociáveis, duas coisas unidas. E a santidade, ela se refere à pureza da vida. Uma vida pura, uma vida santa. Uma vida de obediência ao Senhor. O crente, ele deve se tornar cada vez mais, dia após dia, mais parecidos com Cristo. Veja os atributos de Jesus. Uma vez que nós fomos alcançados, justificados, regenerados, nós estamos em processo dessa santificação, dia após dia. A sua vida e a minha vida, dia após dia, tem que estar melhor, um ponto a mais, um ponto a mais. Nós não podemos, meus irmãos, estar hoje pior do que estivemos quando nós nos convertemos. Nós devemos olhar para trás e lembrar, eu me converti, mas eu ainda fazia isso, fazia aquilo, eu ainda era rebelde, e hoje eu estou muito melhor. É um progresso na fé. E esse progresso só é alcançado na nossa vida por meio do Espírito Santo. É Ele que vai trabalhando isso na nossa vida. Mas nós devemos perseguir, nós devemos buscar, nós devemos participar dos meios de graça. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Participando desse culto, cultuando a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, ouvindo essas verdades. Não só ouvindo, mas aplicando. Calvino conceitua a santificação dizendo que é um vínculo especial que nos une a Deus. A santificação. E olha a gravidade da coisa, meus irmãos. Sem paz e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não vai ver. O texto diz isso. Seguir a paz com todos, versículo 14. Veja. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos quer por inteiro, irmãos. Não é um pé no mundo, um pé aqui. Não quer ninguém morno. Esse texto aqui, de Mateus 7, Jesus concluindo o Sermão do Monte, ele tem que aterrorizar o nosso coração. Quando ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? A gente estava na igreja, a gente levava o seu nome, a gente falava do seu evangelho. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas, então lhes direi explicitamente, outras versões abertamente, sem rodeios. Jesus vai dizer, nunca vos conheci, não conheço vocês. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quem não leva uma vida santa, consequentemente pratica a iniquidade. As obras da carne. Então não adianta participar do culto, falar de Jesus, se a vida é totalmente o oposto. A vida prática é o oposto daquilo que prega. Se pratica a iniquidade como meio de vida, como forma de vida. Não se converteu, não nasceu de novo. Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim.
O apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 1, versículo 14 e 16 a 16, ele diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente nas vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Resumindo, não viva mais como você vivia, não se amolde àquelas paixões, aquilo já passou. Aquilo que a gente gostava, aquilo que a gente amava, não existe mais. Anule da sua vida, viva uma nova vida. Seja santo, purifique-se. Então, meus irmãos, ninguém pode ver a Deus fora da santificação. Não verá. Esteja em alerta. Que essas verdades não entrem no seu ouvido por um lado e saia pelo outro. Guarde isso no seu coração. Viva isso. Então, a gente viu aquilo que a gente tem que observar. E o que evitar, então? Segunda pergunta. O que nós devemos evitar? Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Até aqui. Atentando diligentemente. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Nós devemos evitar a indiferença para com os outros. Não seja indiferente para com o seu irmão. Isso aqui é a igreja reunida. Nós devemos estar atentos às necessidades espirituais, em primeiro lugar, de cada irmão que está ao nosso lado. Evitem a indiferença. Ninguém seja faltoso. Os cristãos, meus irmãos, têm responsabilidade de cuidar uns aos outros. É nossa responsabilidade. Quando a gente faz a profissão de fé aqui e nos tornamos membros, uma das coisas que nós falamos é: nós devemos cuidar um dos outros. Inclusive das crianças. Inclusive das crianças. Não permitindo que nenhum deles seja faltoso ou tido como falho da graça de Deus. Então devemos estar atentos às faltas e exortar uns aos outros. Mesmo que seja da liderança. Chegar para o pastor, para qualquer um. Irmão, estou vendo aqui, você está cometendo uma falta. Cuidado. Alerte. Nós devemos estar preocupados com o bem-estar espiritual de cada um. E não indiferentes. Cuidado com o egoísmo, irmãos. Nesse mundo que nós estamos vivendo, o egoísmo é a forma de viver. O que importa são os meus interesses. O que importa são os meus projetos. O que importa é a minha vida. Não estou nem aí com o próximo, não estou nem aí se está passando necessidade, o problema dele. Acho que Deus está tratando com ele, ele que se vire. Não é isso que a palavra está dizendo. Quando esse cuidado mútuo é negligenciado na igreja, começam a surgir os problemas. Por quê? Porque esse irmão que está passando esses problemas, ele tem uma alta tendência a se afastar da igreja. Uma alta tendência a se apostatar. Uma alta tendência a se afastar. Veja lá. Porque ninguém seja faltoso, olha agora, separando-se da graça de Deus. Ele começa paulatinamente, sem esse cuidado, paulatinamente ele vai se afastando. Se afastando. Não vem mais no culto, não participa das atividades, as coisas de Deus já não têm tanta relevância. Ele tem a sua responsabilidade,
Mas isso também ocorre pela nossa negligência em relação ao outro, em relação ao próximo. A gente vê e não faz nada. Então, quando falta essa graça de Deus, surge a apostasia. Ele continua: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então ele começa a se afastar, ele começa a se apostatar, e depois ele começa a contaminar. Ele contamina as laranjas boas. Essa laranja podre, entre aspas, ela vai contaminando o corpo, os outros irmãos. E quando ele diz aqui raiz de amargura, o autor está se referindo a Deuteronômio 29. Lá Moisés, Deuteronômio 29, capítulo 18. Olha só. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus. Olha eu desviando do Senhor. E vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então essa raiz, esse indivíduo que vai saindo, vai se afastando, vai se apostatando, ele começa a contaminar. Ele começa a propagar dúvidas na cabeça dos irmãos. Será que é isso mesmo? Estou começando a achar que a Bíblia é relativa, a palavra de Deus é relativa, não é bem assim. Deus é amor, Ele respeita você do jeito que você é, continua, pratique. Começa a contaminar, começa a influenciar negativamente os outros. Então ele propaga dúvida e deslealdade a respeito do Senhor, da sua natureza, da sua pureza, da sua santidade, da sua palavra, entre o povo da aliança. Então se refere a pessoa que pode causar problemas e manchar os outros. Perturbando, diz a palavra, contaminando os outros. Então, meus irmãos, é uma exortação aqui para nós, uma aplicação, para a gente se apoiar mutuamente. Esteja atento ao problema do outro. Esteja atento à necessidade do outro, sobretudo espiritual, material também, financeira, material também, mas essencialmente, especialmente espiritual. Visite o irmão. A visita não é só uma tarefa do pastor, não, irmão. Crie laços de intimidade, de amizade, de irmandade. Visite, ore com ele, ore junto. Encoraje os fracos. Se você está forte na fé, robusto na fé, encoraje aquele que está mais fraco, que está capengando, está tropeçando. Encoraje, exorte, mas também se oponha aos apóstatas. Esses devem ser cortados, devem ser tirados. Atrapalham, causam intrigas, criam confusões, não seguem a paz, como está dizendo aqui. É o joio no meio do trigo. Isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas precisamos estar atentos para exortar, confortar, ajudar e também para cortar, para tirar. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano em seu meio. Ora, aquele que não busca a santificação busca a iniquidade. Não haja os tais em seu meio. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos puros, para fazermos santos, para nos moldar à imagem de Cristo, as características de Cristo, os atributos de Cristo.
Ele nos chamou para sermos separados, para vivermos em obediência. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça o que você ouve, obedeça o texto. E como que isso se concretiza na nossa vida? Como fazer isso? Meus irmãos, isso se concretiza quando nós renunciamos o mundo. Só o cristianismo é assim. Porque todas as outras religiões, elas respeitam o seu coração. A Bíblia não, ela diz que o seu coração é enganoso, é corrupto. As outras dizem, venha como está e fique como está. A gente te respeita, faça o que você quiser. O diabo propõe isso, meus irmãos. Essa independência de Deus, essa insubordinação à palavra, a Deus. Jesus disse, negue-se a si mesmo, as suas vontades, o que você acha ou deixa de achar, os prazeres, a carne, o mundo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho puro, simples. Não tem complexidade, não tem dificuldade nisso. A dificuldade está no nosso coração. Porque o Evangelho esmaga isso, esmaga o ego, esmaga você, me esmaga. É renúncia diária. E nós precisamos sentir isso, meus irmãos, esse avanço no nosso dia a dia. Deus está me moldando, eu estou melhorando, eu sou falho, somos falhos, pecamos, erramos, mas eu estou buscando, eu quero melhorar. Eu oro para o Espírito Santo me melhorar. Senhor, me faz uma pessoa melhor, me faz uma pessoa mais paciente, mais tolerante, que busque a paz. Me ajuda nisso, Senhor. Eu não consigo pela minha carne, não consigo. Então, isso se concretiza quando a gente renuncia o mundo. Calvino, meus irmãos, de novo, vou citar ele, conceituando isso, o impuro e o profano, ele diz o seguinte, presta atenção, aquele que não valoriza a graça de Deus suficientemente para buscá-la e assim rejeitar o mundo, são aqueles em que o amor do mundo predomina e prevalece em tal medida que se esquecem do céu, se esquecem das coisas de Deus. Isso sucede com aqueles que são impelidos para a ambição, são inclinados para a ambição, que vivem para o dinheiro e para as riquezas, entregam-se à glutonaria e se emaranham, se abraçam, em todos os gêneros de deleites. E em seus pensamentos e desejos não dão qualquer espaço ao reino espiritual de Cristo. E se o dão, talvez seja a última coisa em suas cogitações. Ou seja, não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não dão qualquer espaço para o reino de Cristo, para as coisas de Deus. E se o dão, ainda coloca lá embaixo, na prateleira. Ah, se der eu vou, se der eu faço, tenho coisas mais importantes para fazer, tenho minhas rotinas do meu dia a dia, que tomam o lugar do nosso coração, virando idolatria. Precisamos tomar cuidado com isso. E aí ele cita um exemplo para nós, exemplo bíblico, e um exemplo negativo. E nós devemos aprender com os erros, aprender com os exemplos negativos para não fazer. Para fazer o oposto. E ele cita quem? Esaú. Não haja algo, versículo 16, não haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Não seja como Esaú. E o que Esaú fez? Qual foi o exemplo negativo que a gente pode verificar e aplicar para nós? Meus irmãos, Esaú simplesmente desprezou a herança do povo de Deus. Ele desprezou o seu direito de primogenitura.
Um presente de Deus, ele desprezou. Ele colocou mais valor, mais preferência numa única refeição. Ou seja, meus irmãos, Esaú buscou o seu desejo material imediato. Seu desejo material. As coisas dessa terra. Ele estava com fome. Ele trocou com Jacó o seu direito de primogenitura. Eu estou com fome, dá esse prato aí. Não, eu dou, mas eu quero o Jacó. Eu dou, mas eu quero o direito à primogenitura. Tá bom, tá bom. Desprezou as coisas do reino de Deus por um prato de comida. Ele negociou o seu direito de primogenitura por uma tigela de lentilhas. Que era tudo que ele podia ver no momento. Cuidado com isso. Que busquemos as coisas espirituais, as coisas invisíveis. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, Jesus disse para Tomé. Aqueles que não estão vendo, mas crê. Esaú não. Aquilo que ele estava vendo na hora lá, o prato de lentilha, eu quero isso aqui, estou com fome, meu desejo material, aquilo que ele estava vendo. E desprezou o privilégio de ser herdeiro das promessas de Deus. Veja aqui, como foi Esaú, versículo 16, o qual, por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Aí, olha a consequência disso. Olha a consequência quando a gente coloca os nossos olhos nas coisas terrenas, nas coisas materiais, e deixa de vislumbrar as coisas espirituais. A consequência. Versículo 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Vou ler aqui para os irmãos rapidamente. Gênesis 27, 34 e 38. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó? Pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Uma das características desse tipo de pessoa, ele se vitimiza, ele mente. Não foi Jacó que tomou o direito, foi ele que vendeu o direito. Foi Esaú que vendeu. Disse ainda: não reservasse, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor. Jacó virou senhor dele. E todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. O que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai. Acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E Esaú, levantando a voz, chorou. Mas aí, meu irmão, era tarde demais. Tarde demais, meu querido. Você vendeu. Você deu mais valor para as coisas materiais. Você deu mais valor para as coisas dessa terra. Tarde demais. Aí Esaú, ele descobre o tesouro que ele havia perdido. Aí bateu. Aí caiu a ficha. O que eu fiz? Assim acontece com aqueles que trocam as coisas espirituais pelas coisas materiais. Exatamente assim. Com aqueles que mantêm as suas paixões no mundo e negociam a sua salvação. Para alimentar-se das coisas terrenas. Eles não acreditam que estão perdendo tudo. Quando Deus abre os olhos dele, é tarde demais. Tarde demais. Meus irmãos, nós devemos ser como as noivas prudentes. Vocês lembram dessa passagem? Vamos abrir lá. Já estou encerrando.
Mateus 25. Mas é importante a gente Mateus capítulo 25. Acompanhe aí. Até o versículo 12. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E, saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Olha agora: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Tarde demais. Não vai entrar. Jesus disse para as nécias: tarde demais. Para Esaú: tarde demais. Vigiai, porque não sabeis a hora que ele virá. Nosso mestre Jesus disse: ele virá como um ladrão na noite. O ladrão não liga para você: viu, vou passar na sua casa aí, pegar sua televisão, sua geladeira, tudo, vou roubar a sua casa. Hoje, às 10 horas da noite. E você tem tempo para se preparar. Vou colocar um alarme com o nosso irmão Rogério. Eu vou cercar, eu vou trancar a porta. Mas Jesus virá como um ladrão na noite. Não sabeis nem a hora, nem o momento. Então estejais preparados. Não como as nécias dormindo no ponto. E aí a palavra diz aqui, meus irmãos, que não se achou lugar de arrependimento em Esaú. Esaú chora, ele pranto, mas não é de arrependimento. Esse arrependimento aqui não significa conversão genuína de Esaú. Ele não chora aos pés do Senhor, ele não se arrepende junto ao Senhor. Ele estava simplesmente indignado por perder o seu direito à primogenitura, aos bens que ele receberia. Indignado, simplesmente isso. A palavra nos diz aqui, não achou lugar de arrependimento, não teve arrependimento sincero. E a mesma coisa em relação às suas lágrimas. Embora com lágrimas tivesse buscado, ele se arrependeu e chorou, mas não foi verdadeiro. Não se arrependeu verdadeiramente. E Deus, meus irmãos, ele está sempre pronto a nos perdoar, a te perdoar. Se pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus. Está lá em 1 João. Nós temos Cristo Jesus, que é o nosso advogado. Ele está pronto para nos perdoar, mas precisa haver arrependimento sincero, conversão sincera, lágrimas sinceras. E Esaú não teve isso. E infelizmente muitos agem como Esaú. Muitos acham que vão ter tempo suficientes para se consertar. Tempo suficiente para se arrepender. Inclusive perto da morte. Não brinque com isso, cuidado com isso. Eu sou muito novo. Só tenho uma vida, vou curtir. Eu sou muito novo. Mais para frente eu vejo isso de Deus
de Jesus, de salvação, de igreja. Quando tiver lá uns 70 anos, eu vejo isso. Vou cuidar das minhas coisas terrenas, dos meus projetos. Comprar uma casa, isso, aquilo. A vida é uma só. Tem muito tempo pela frente. Mas nós vimos que pode ser tarde demais. Cuidado. A vida é um sopro. Salmos 144, 4. Dois textos para a gente terminar. Salmos 144, 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O homem é como um sopro. Vive o quê? 60 anos? 70 anos? Não é nada, irmãos. 70 anos não é nada. E Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Não sabeis o dia de amanhã. Jesus pode voltar agora, daqui 5 minutos. Podemos morrer e encontrar com Ele. Então que possamos, meus irmãos, estar atentos em relação a isso. Recentemente nós tivemos aquele acidente ali em Vinhedo, do avião, 63, 4 pessoas faleceram instantaneamente, em 1 minuto. O avião estava no céu, em 1 minuto ele atingiu o solo. 64 vidas perdidas, que estavam indo para um destino, saíram do Paraná, indo para São Paulo, não chegou em São Paulo. Quantas pessoas com sonhos, projetos, reuniões, compromissos. Então que possamos, meus irmãos, aplicar essa verdade na nossa vida, essas verdades. Seguir em paz com todos, seguir a santificação, auxiliar o nosso próximo, buscar a santidade, não usar o exemplo de Esaú, buscar as coisas materiais dessa terra, mas focar nas coisas espirituais. De novo, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Possamos aplicar essas verdades no nosso coração, meus irmãos. Chamar o grupo de louvor à frente, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos mostrar, Senhor, a necessidade de nos santificarmos, de buscar a paz com todos, de sermos pacificadores, Senhor, de ajudarmos os nossos irmãos, estando atentos às necessidades espirituais da igreja, e não sermos como Esaú, Senhor, que trocou as coisas do céu por um prato de comida, por uma necessidade material. Que possamos focar, Senhor, no Teu reino, nas coisas espirituais, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.